Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma mensagem muito importante e é algo assim que muitas das vezes passa despercebido aqui em nossa região. O que, por exemplo? O suicídio, a depressão, a ansiedade e a bipolaridade. Mas antes de dar início, eu quero aqui orar por você e para que Deus possa tocar em seu coração e que não venha ser eu a falar, mas que o Espírito Santo possa tocar em você. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro. Senhor Deus, vem tocando no coração de cada pessoa e que essas pessoas venham ser tocadas, venham ser, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, salvas pelo Teu amor e pelo Teu poder. Senhor Deus, as coisas têm sido difíceis para essas pessoas que se encontram, meu Pai, em quartos sombrios, meu Pai, muitas das vezes mostram um sorriso, mas estão com seus corações dilacerados, os seus corações se encontram inquietos. Meu Deus, traz um renovo a essas pessoas. Espírito Santo de Deus, usa-me, meu Pai, como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Então vamos para a mensagem. Senhor Deus e meu Pai, eu quero aqui dar início a esse vídeo tão importante e que muitas das vezes passa despercebido pela sociedade de um modo geral. Veja bem, no mundo todo, aproximadamente uma pessoa se mata a cada 40 segundos. Só no Brasil, o suicídio, segundo alguns dados, é a causa mais comum de morte, principalmente com jovens. O assunto é um tabu. Não falamos dele, são poucas pessoas. Falar sobre suicídio é importante, é uma questão de saúde pública e extremamente necessário. Como surgiu o Setembro Amarelo? Observe que eu estou com essa camisa amarela durante esse mês de setembro. Eu vou tentar me esforçar a gravar sempre com a camisa amarela. Como surgiu? Surgiu quando, em 1994, Make M, filho de um casal com apenas 17 anos, se matou. Ele sempre gostava de quê? Da cor amarela. Inclusive, ele pintou um certo carro quando a família tinha. Foi a partir daí que os seus amigos, quando chegaram no seu funeral, trouxeram várias fitas, para o casal, trazendo mensagem. E algo que me chamou a atenção foi que durante essa época, que foi nos anos 90, durante essa época, em 1994, o pintor ele no caso foi um Mistake 68 e o pintor de amarelo. Make amava aquele carro e por causa dele começou a ser conhecido como Mr. Make. Entretanto, infelizmente, aqueles próximos dias de Make não viram os sinais e o fim da vida do garoto quando chegou. No dia do funeral dele, da sua morte, uma cesta de cartões com fitas amarelas presas e eles estavam disponíveis para quem quisesse pegá-la. Os 500 cartões e fitas foram feitos pelos amigos de Make e possuíam a mensagem, abro aspas, se você precisar, peça ajuda. Os cartões se espalharam pelos Estados Unidos naquela época. Em poucas semanas começaram a aparecer lições. Um professor de outro estado daquela época havia recebido um dos cartões de uma aluna pedindo uma ajuda. Então eu lhe digo, se você necessita de ajuda, se você está passando por alguma dificuldade, peça ajuda, por favor. Eu quero dizer aqui algo muito importante. Eu vivenciei momentos parecidos com a depressão. Eu não tive depressão, mas eu tive situações da bipolaridade. Teve momentos que eu estava bem, mas teve momentos que eu estava bem mal. Minha vida parecia uma montanha-russa, minha vida parecia uma roda gigante. E veja bem, de maneira alguma, nós não devemos viver como se fosse uma montanha-russa. Eu sei que nós temos ansiedade, eu sei que nós passamos por lutas, eu sei que vem a dificuldade, eu sei que passamos por sequidões, eu sei que muitas das vezes a gente quer ter algo e a gente não pode. Mas você é especial, você é importante. Não tire sua vida. Mas não é o que quer dizer suicídio. O suicídio é quando chega ao ponto de você tirar sua própria vida. Não com a morte, mas é você tentar. Eles acham, as pessoas que tiram suas vidas acham que a morte é a solução, mas a morte não é a solução.
Eu quero aqui dizer, como um homem que foi liberto pela bipolaridade, Deus, ele me libertou da bipolaridade. E se você está no seu quarto, se você está passando por dificuldade, não esconda o que você está sentindo. Tente se aproximar de alguém, tente se abrir com alguém que você ama, que você respeita, que lhe ajudou, ou que você já ajudou, um amigo, seu pai, sua mãe, seu irmão, seja um líder religioso, você necessita de ajuda. Muitas das vezes, esse mal, ele precisa ser cuidado com um especialista. Você precisa ir para um médico, no caso um psicólogo ou um psiquiatra. E algo que me chama a atenção sobre o Setembro Amarelo, não é que a gente só usa a cor amarela durante o setembro, mas foi esse mês de setembro que ficou marcado na história, desde lá nos Estados Unidos. E quando foi no ano de 2003, o que aconteceu? A ONU declarou como Setembro Amarelo Mundial, porque de lá para cá os números de suicídio, o número de pessoas com depressão vem aumentando. São vários fatores que geram a depressão, são vários fatores, entre eles é o quê? O desemprego. Muitas das vezes você está numa situação, sua família se encontra de uma forma, você está com emprego, de repente você perde o emprego. Mas não percam as esperanças. Eu quero aqui ler algo muito importante que Deus tocou em mim. O homem que viveu como homem, que foi Jesus Cristo, ele sentiu na pele o que eu e você sentem. E nossa salvação, a nossa liberdade, ela ficou numa situação de um fisco, uma situação estreita. Jesus, ele teve ansiedade, ele teve dores terríveis, porque ele sabia que ele iria morrer, iria pagar por um ato que ele não fez. Lá no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32 em diante, eu quero aqui narrar para você. Jesus no Getsemane diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos teus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Veja que Jesus, ele já estava começando a ficar ansioso, e ele pediu ajuda àqueles amigos, no caso os discípulos que conviviam com ele, porque amigo, irmão, não só quem é da família, amigo e irmão, ele pode ser aquela pessoa que lhe ajuda nos momentos difíceis. E o que aconteceu? Eles estavam muito cansados e acabou adormecendo. E só para dar continuidade, eu vou pular alguns versículos, no 37. E chegando, achou-se dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora sequer? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabia o que responder-lhe. 40 e 42 diz assim: e voltou terceira vez e disse-lhe: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. No caso, Jesus, ele sabia que iria acontecer aquilo. É por isso que eu digo algo muito importante. Quando eu descobri o amor de Jesus por mim, o que foi que aconteceu? Eu disse: Senhor, obrigado, porque eu reconheço que Jesus pagou um alto preço por mim. Ele se abdicou do trono. Aí você pode me dizer: sim, Jesus teve ansiedade. Teve, ele sentiu na pele o que eu e você sentem. Não é à toa que nessa palavra, na Bíblia Sagrada, diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, você pode vencer essa depressão, você pode vencer essa inquietação, você pode vencer essa bipolaridade. No caso, eu fui liberto da bipolaridade. E na próxima semana eu vou trazer uma pessoa muito especial para falar como foi que ela se libertou da depressão.
Ela teve acompanhamento de especialistas, de médicos e também um auxílio espiritual. Amém? Eu creio que minha mensagem foi rápida, mas eu quero aqui orar por você e terminar o que eu comecei. Pai, em nome de Jesus, eu oro com a autoridade que o Senhor depositou em mim. Meu Deus, são pessoas neste momento que se encontram, meu Pai, com depressão dentro dos seus quartos. Meu Pai, são pessoas, meu Pai, que demonstram que estão bem, mas não estão. Muitas das vezes, meu Pai, são jovens, adultos e idosos e velhos que postam nas redes sociais que se mostram bem, mas não estão. E muitas das vezes, vêm pensamentos negativos maquinando para que eles tirem suas próprias vidas, preparem uma forca ou vão para pontes tirar sua própria vida. Meu Deus, eu repreendo na autoridade no nome de Jesus o espírito suicida. Meu Pai, eu pleiteio essa guerra em favor daqueles que tentam, meu Pai, tirar sua própria vida. Mas não é o fim, não é o fim. Que você que está me ouvindo, não é o fim. Você tem valor e esse valor que você tem foi pago com sangue. Jesus sentiu o que você está sentindo e Ele já venceu por você no nome de Jesus. Deus te abençoe e que Deus te guarde em nome de Jesus.